Que o nosso domingo seja de bastante felicidade nesse porque nós estamos envolvidos aqui numa família espiritual e do outro lado, nós vamos aprender um pouquinho, vamos socializar um pouquinho com a vida espiritual, porque nós somos espíritos, nós somos imortais. É preciso que nós acreditemos que somos imortais, para que possamos entender o que é o sofrimento e o que é a felicidade. E nós, aceitando a imortalidade da alma, vamos compreender também que existem várias existências. E existindo várias existências, nós não somos iguais. Cada um foi gerado num tempo determinado, cada um tem os seus valores, cada um traz os seus valores, cada um traz as suas patologias do passado para o presente. É preciso entender que nós temos as nossas dores que são físicas e as nossas dores também são da alma. Bem, e as dores da alma? O que são as dores da alma? As dores da alma são os nossos pânicos, são os nossos medos, são as nossas ansiedades, as nossas invejas, as nossas incúrias, que fazem com que nós assimilemos as energias negativas e nós transferimos para o físico essas anomalias. Agora, essas dores da alma pode ser da vida presente? Pode ser da vida presente. Pode ser da vida presente, porque na vida presente nós temos as nossas leis que nos regulam. Nós temos as nossas leis que são naturais. Quais são as leis naturais? Então nós vamos começar com esse princípio. O que eu não quero para mim, também não quero para os outros. Quer dizer que nossas leis que são naturais estão na nossa própria consciência. E na nossa própria consciência está a lei da conservação, a lei do progresso, a lei da procriação, a lei da justiça, a lei da igualdade. Enfim, nós estamos vivendo esta lei. Agora, quando as leis que são físicas, as civis que a gente fala, são as leis que são regulares de acordo com o povo, de acordo com os seus costumes, que variam de norte a sul, ou variam no planeta, como no país, né? Agora, as leis que são naturais nunca mudam, elas são imutáveis. É por isso que nós precisamos compreender que nós somos seres encarnados, somos seres imortais e que nós precisamos compreender o porquê nós sofremos. Inúmeros psicólogos, psiquiatras, professores, teólogos já tentaram desvendar o porquê do nosso sofrimento, já tentaram nos dar esclarecimento do porquê que a gente sofre, mas baseado numa única existência, baseado na existência atual, que não nos convence. Humberto Ferreira, um escritor espírita, pesquisador espírita, no livro dele Sofrimento e Felicidade, da onde eu teria alguns recursos para transferir a vocês, ele disse assim: olha, o sofrimento é consequência do comportamento do ser humano, ou espírito encarnado ou desencarnado, contrariando as leis de Deus, que são naturais, cujo resultado é a dor. Pois bem, mas o nosso Criador nos deu o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Nós podemos fazer o que quiser, mas ele nos premiou uma lei da ação e reação. Em outras filosofias religiosas se diz karma. E para o enfoque espírita, eu acho que o melhor enfoque é a lei de ação e reação. O que se planta é o que se pode. Ele nos premiou. E como nós vivemos em sociedade, como nós vivemos, somos seres gregários,
sociáveis, nós precisamos um do outro. E precisa o quê? Ter limites, ter leis. Porque nós, como seres espirituais, encarnados, que somos imperfeitos, nós somos avessos às leis. E é preciso que exista lei no plano social. Então vamos supor não. Jesus disse assim: olha, a semeadura é livre, mas a colheita é certa, né? Como toda ação gera um efeito, o efeito depende do ato praticado. Agora, no Livro dos Espíritos, na pergunta 967, Livro dos Espíritos, para quem não sabe, para quem só tem uma simpatia para a filosofia espírita, é um livro que tem 1018 perguntas, né, que Kardec fez aos espíritos, e ele nos esclarece que a nossa infelicidade é causada por nós mesmos. Somos artífices da nossa própria infelicidade, e por isso nós estamos aqui para reconhecer que nós precisamos trabalhar para construir a nossa espiritualidade. Mas, felizmente, as leis de Deus não mudam, né? E conforme o enfoque espírita, nós estamos aqui no plano de provas e expiações. Nós, para quem não tem noção, provas e expiações. Prova é porque nós não somos perfeitos. Nós nascemos simples, ignorantes e incompletos. Ignorantes das leis que nos regem, as leis que são naturais, e ignorante também das leis que são civis, as nossas leis que nos regem. Nós temos a impossibilidade de segui-la, porque nós não temos força ainda, nós não temos ainda a perfeição para atingir aquela consciência que devemos seguir regras, e isso nos causa outro sofrimento. No Evangelho de Jesus temos a possibilidade de ter uma visão geral de como obter a saúde espiritual, né? Porque a nossa saúde física, os nossos intelectuais, aqueles que estudam o campo da fisiologia, nos dá a condição da gente ter uma melhor, compostura perante a nossa organização física. Se nós quisermos ter um pouco de saúde, nós vamos fazer exercício. Ele nos dá a possibilidade de entender: olha, faça isso, faça aquilo. Nós temos barra, nós temos aparelhos para que possamos ter um pouquinho mais de saúde. Agora, essa é a saúde física, mas para que possamos ter a saúde espiritual, Jesus trouxe a boa nova, o Evangelho. E o Evangelho, não digo que poucos conhecem, mas nos dá assim, a condição de entender que nós precisamos seguir o Evangelho. É a melhor medicina e o melhor antídoto para os nossos sofrimentos. Agora, deixa eu me orientar aqui um pouco. Vamos fazer uma comparação. Isso porque nós vivemos aqui no planeta Terra, é um lugar que existe muita sabedoria, e que Jesus disse assim: sois pequenos deuses, tudo que eu faço, vocês farão também. Pois bem, então nós somos uma semente de pequenos deuses. Futuramente nós vamos chegar à perfeição. Não vamos chegar a ser um Deus, mas nós vamos chegar à perfeição e encontrar a real felicidade, porque ainda nós não sabemos o que é a felicidade. Então vamos fazer uma comparação, já que nós somos semente de um pouco Deus. Poucos param para observar uma planta que surge de uma semente, e essa semente vinga, e essa semente nos dá uma árvore, nos dá uma madeira apropriada para os nossos diversos interesses, e essa semente nos dá uma árvore para que outras vidas possam utilizar da sua benfeitoria. Olha, e mesmo assim alimenta uma cadeia de muitos outros seres vivos. Por exemplo, os animais também, os insetos.
serpentes. Serpentes que, escaladas da noite. Isto prova que desde os mais pequenos seres até nós temos um desafio: defender a própria vida, buscar o quê? O progresso, tanto físico como espiritual, buscar nos entender com o plano que nós vivemos. Então, mergulhando nesse plano de uma sábia sabedoria, né? Nós precisamos entender que um dia Deus vai nos dar a possibilidade de ser um elemento perfeito. Agora, o que é a felicidade? O que é a felicidade? Muitos falam que a felicidade é ter de tudo e de pronto. Muitos falam que a felicidade é uma coisa até palpável, porque eu tenho dinheiro, eu compro isso, eu compro aquilo e sou feliz. Mas vamos ver no cântico o que o poeta diz a respeito da felicidade, porque a felicidade que o poeta nos transmite, ela tem um tanto de nostalgia, e nostalgia não é uma real felicidade. E o nosso cantor Neto vai nos dar uma cançãozinha para nós depois desdobrarmos e conversarmos a respeito da felicidade, porque o sofrimento que nós estamos falando chega de sofrimento. Agora nós entendemos o porquê nós sofremos, porque nós contrariamos as leis que são naturais, né? E as leis que são sociais. O Neto vai tocar uma canção para nós. A felicidade, a gente pode ser cantada e levantada em muitas maneiras, mas é um sofrimento ainda que nós estamos pensando. Ainda se desdobra na nossa mente um peso, parece, né? Uma saudade, uma coisa assim. Então, vamos
Vamos desdobrar o que é felicidade. Jerônimo Mendonça, ele faleceu em 1989, dia 26 de nove de 1989. Eu conheci Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Esse gigante deitado, um dia perguntaram para ele assim: Mendonça, o que é felicidade para você? Mas antes eu quero explicar para você. O Mendonça, com 16, 17 anos, ele teve uma doença neurológica que o deixou 30 anos numa cama. E ele fazia palestras para vários cantos do Brasil, vários cantos, deitado numa cama e só movia a boca. Mas era de uma simpatia tremenda. E quando abria a boca, tinha um conteúdo filosófico muito grande, muito grande. E em 88 ele esteve no Kardec, eu fui de mérito pegar ele na perua Kombi, eu mais 3, e 4 levamos eles até o palco. É uma felicidade. Perguntaram para Jerônimo, qual é a maior felicidade? O que é felicidade para você? Ele falou assim: olha, felicidade para mim seria eu poder virar de um lado para o outro. Essa é a felicidade que eu queria ter. Aí ele perguntou para o público o que seria felicidade. Mas o público ficou um tanto assim resistente e não respondeu. Aí ele falou assim: olha, felicidade, pergunta para quem não tem uma perna, não tem um braço, pergunta para quem não tem uma perna e um braço, o que é felicidade para ele. Pergunte para quem não tem visão, o que é felicidade para quem não tem visão. Eu, que perdi a visão, ele não tinha visão. Felicidade para mim seria ver o luar, a estrela, o sol, o casal de namorado. A felicidade seria eu ver as flores. A felicidade seria eu ver as pessoas passarem. Isso seria a minha felicidade. Agora ele disse assim: olha, a verdadeira felicidade mora num prédio de 7 andares. Então Jerônimo fez essa palestra e eu estudando um argumento, parte do argumento, tirando dos ensinamentos de Jerônimo. Vamos entrar num prédio de 7 andares, e esse prédio de 7 andares tem uma placa lá escrito felicidade. Só que para nós entrarmos e sentirmos, para sentir a energia desse prédio, nós precisamos deixar para fora o orgulho, a falsidade, a intolerância, a impaciência. Entrar nesse prédio uma certa lealdade. E o primeiro andar desse prédio tem uma plaquinha escrito fraternidade. E nesse prédio não tem andar, não tem elevador. Nós precisamos subir degrau por degrau, passo a passo. Mas no primeiro é a fraternidade. O que é a fraternidade para vocês? O que é ser uma pessoa fraterna? Eu acho que todo mundo aqui tem a sua resposta. Pessoa fraterna é aquela que pensa nos outros, é fraternal. As mesmas necessidades que eu tenho, o outro também tem. E se eu ajudo o outro, eu sou uma pessoa fraterna. Não é verdade? Então vamos contar uma história
para que possamos ter ideia de um ser fraterno. Porque, olha, nós podemos dizer o seguinte, assim, olha, Mandela foi um homem fraterno. Olha, a primeira qualidade fraterna, trabalhar em função dos outros, não só em função deles. Gandhi, que marcou a independência da Índia do jugo britânico, foi um super fraterno, mas tem outras qualidades que nós vamos seguir, né? Um certo professor negro, eu falo professor negro porque existe a diferença, porque existe um preconceito, ele simpatizava muito com um bairro, e naquele bairro ele via que existia um certo desprezo para aquele pessoal que existia ali. As autoridades não ligavam, ali faltava escola, faltava de tudo. E o que ele queria, o mais que ele queria naquele bairro é que existisse uma escola, porque ele via as crianças, muitas crianças, até analfabeta. É um bairro distante da cidade, mais populoso. O que ele fez? Ele pensou. Eu vou falar com o prefeito. Pediu audiência com o prefeito, mas chegou lá, depois de um certo tempo, o prefeito o recebeu friamente. Disse assim para ele: olha, caro professor, para eu fazer uma escola naquele bairro é preciso de muito estudo, pesquisa, observações e tudo mais, e eu não posso dar de pronto para o senhor que eu vou fazer uma escola naquele bairro. Que depende também da aprovação da Câmara, depende da aprovação de todos. Ele saiu dali um tanto, apático, saiu triste, e começou a pensar: meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para dar uma escola para aquele povo tão carente? Como eu vou fazer? Aí um dia de domingo ele saiu, ele costumava fazer a caminhada, colocou seu tênis, saiu, andou, até que ele foi parar na porta do mercado. Parando na porta do mercado, aqueles transeuntes passavam para cá, para lá, sacola para cá, sacola para lá, até que uma mulher bem vestida chegou a ele e disse assim: meu caro amigo, dá para você me ajudar a levar as minhas sacolas de compra até a minha casa, aqui 200 metros? Minha senhora, ajuda a senhora sim, levarei com todo prazer. Ele levou até a casa, uma espécie de uma pequena mansão. Chegou na porta, a mulher viu que ele era uma pessoa humilde, simples, mandou entrar, levou na cozinha os pacotes. Surgiu na ideia dele, na ideia dela: vou convidar esse homem para nos ajudar aqui no churrasco, no almoço que vai ter, No almoço que vai ter. E assim fez, convidou. E ele disse assim: olha, com muito prazer, fico aqui para ajudar a senhora assim. Então, meu senhor, vai lá para o fundo do quintal, onde tem a churrasqueira, limpa a churrasqueira, deixa tudo pronto, o senhor vai cuidar do churrasco para nós. E assim ele fez. As horas foram se passando, quando chegou depois da meio-dia, os convidados foram chegando. E isso quem chega? O prefeito. O prefeito chega, reconhece aquele senhor negro, mas fica quieto, Fica quieto. Teve o churrasco, ele foi humildemente prestativo. Quando chegou lá para as tantas, o que aconteceu? Ele pegou, foi conversar com a mulher, uma conversa íntima, e quando chegou lá para a tardezinha, ele limpou tudo, e a mulher foi gratificá-lo. Olha, meu senhor, uma gratificação para o senhor. Senhora, minha senhora, me desculpe, eu não vou aceitar essa gratificação da senhora, porque hoje foi o dia mais feliz da minha vida. O dia mais feliz, eu não sei porquê, mas foi o dia mais feliz. Aí ela disse: meu senhor, o meu irmão, o prefeito, pediu para o senhor comparecer amanhã, segunda-feira, na parte da manhã, na prefeitura.
prefeitura e quer conversar com o senhor. Ele fez isso. Ele fez isso, chegou lá na prefeitura, o prefeito recebeu ele de uma maneira diferente, mais simpática, e disse assim para ele: meu senhor, meu professor, olha, mudei de ideia, vou colocar em pauta para que seja construída naquele bairro uma escola. Aí o professor derramou assim uma lágrima, e ele entendia, subentendia que construir uma escola atrás disso vinha o quê? Asfalto, vinha rede de esgoto, vinha água, enfim, ele ficou super contente. Aí eu pergunto assim para vocês: isto é fraternidade ou não? Trabalhar em função daqueles que necessitam. Isto se chama fraternidade. E nós poderemos ser fraternos. Se nós não temos fraternidade nenhuma, nós podemos começar assim: dar lugar para quem precisa no ônibus, ser fraterno com as pessoas de mais idade, ser fraterno com uma mulher grávida, atravessar um cego na rua, dar uma mão, dar um apoio. Nós podemos ser fraternos em todos os lugares, respeitando quem está um pouquinho mais triste, respeitando aqueles que precisam do nosso ombro, que precisa da nossa ajuda amiga. Vamos nos calar, porque ser fraterno é desconhecer as imperfeições dos outros, trabalhar para que ele seja melhor e nós também. Isso se chama ser fraterno. Poderíamos estender muito mais, mas só um exemplo para que nós possamos assimilar o que é fraternidade. Mas vamos subir para o segundo andar do prédio. Agora nós estamos subindo o prédio e nós chegamos no segundo andar. Está escrito o quê? Compaixão. Esse andar se chama compaixão. O que é compaixão? O que será que seja compaixão? Diz Jerônimo que quando nós começamos a trabalhar a fraternidade, quando nós começamos a acostumar a servir as pessoas, nasce em nós o sentimento de compaixão. Mas o que é compaixão? Olha, até mesmo no movimento espírita existem alguns espíritas fanáticos que dizem assim: olha, está vendo? Eu não vou ajudar porque ele está colhendo o que ele plantou. Quando nós falamos isso, nós estamos sendo impermeáveis às lágrimas dos outros. Nós estamos desconhecendo que o outro precisa de ajuda. E quando nós o ajudamos sem perguntar o nome, sem perguntar para quem quer que seja, nós estamos nascendo em nós o sentimento da compaixão. Porque a caridade, ela é branda, ela é suave, ela não pergunta nada para ninguém. Simplesmente quem tem compaixão vai e faz. Vai e faz. Isto se chama compaixão. Um poeta, Bertold Brecht, dramaturgo, poeta alemão, que viveu no século passado, ele fez um poema que diz o seguinte: primeiro levar os negros. Não me importei, eu não era negro. Depois levar os operários. Não me importei, eu não era operário. Depois levar os miseráveis. Não me importei com isso, porque eu não era miserável. Depois agarrar os desempregados. Mas como eu tinha emprego, eu não me importei. E agora estão me levando. Como eu não importei, ninguém vai se preocupar comigo. O que quer dizer ele nesse pequeno poema? O que quer dizer ele? Que nós vivemos em sociedade, um precisa do outro. Enquanto nós vivemos ilhados, numa ilha,
despreocupado, não vendo as misérias dos outros, nós precisamos nos preocupar, porque se nós nos preocuparmos, nós vamos ser assediados pela ansiedade, pela depressão, pela falta do que fazer. E pela falta de fazer, nós, na sociedade, nós temos aqueles que são moradores de rua. Por que eles são moradores de rua? Tem uma causa. Por que existem crianças abandonadas? Tem uma causa. Por que existe falta de creches? Tem uma causa. Por que existe falta de emprego? Tem uma causa. É por isso que nós precisamos nos preocupar vivendo em sociedade. Vivendo em sociedade, nós temos muito o que fazer. Olha, mas infelizmente, nós vemos certos países construindo bomba, jogando bomba em outros países, ou então jogando bomba em outras cidades, despreocupado com a vida dos outros, tirando vidas sem ser necessário. Isso é a falta de compaixão. Se as pessoas mais intelectuais, parentes, tivessem um pouco de compaixão, não faltava escola, não faltava remédio, não faltava dinheiro para a pesquisa, não faltava nada disso. Nós viveríamos mais em paz, nós viveríamos mais felizes, nós viveríamos um padrão melhor de felicidade. Mas temos que resumir. Enfim, esse segundo andar nos dá essa compreensão, ou então nos dá esse esclarecimento para que tenhamos essa compreensão. Vamos para o terceiro andar, subimos mais um pouquinho, legal. O terceiro andar está escrito andar do desprendimento. Mas o que é esse desprendimento? O que é esse desprendimento? Vou pegar alguns de surpresa aí. Como é que anda o seu guarda-roupa? Como é que anda o seu sótão? Aquela casinha lá do fundo, como é que anda? Anda atulhada de coisas que as pessoas precisam? Às vezes nós abrimos o nosso guarda-roupa, tem lá uma peça de roupa, tem 3, 4, 5, 6 anos, compramos só por impulso. E nós desconhecemos que tem pessoas necessitadas. E lá o nosso guarda-comida, hein? Nós só damos alimento, ou então um saquinho de qualquer coisa, quando nós vemos algum caruncho surgir. Aí nós vamos estar. Ou vamos jogar no lixo, desconhecendo que tem quem precisa. Mas o desprendimento que nós falamos também, não é só na vida material. Não é só na vida material. Moralmente, nós precisamos aprender a desprender do poder. Tem gente que caminha para a linhagem de patologia como câncer para defender o poder. A vaidade é o poder. Tem gente que fica no poder muitos e muitos anos, desconhecendo que tem gente melhor qualificado para substituir. Isso se chama de quê? Avareza. Muita avareza. Gente apegado às coisas da matéria, apegado ao poder, apegado ao dinheiro, isso se chama avareza. O apego exagerado da posse do poder nos causa grandes conflitos, inimizade, até dentro dos ambientes religiosos. Dentro dos ambientes religiosos, essa praga é muito maior. É muito maior. Agora, minha gente, o que nós temos que compreender é que não é necessário nós nos abdicarmos da necessidade das coisas materiais. Não é necessário a gente virar as costas. Nós precisamos de ter o nosso conforto, a nossa casa, o nosso carro, dar o melhor conforto à nossa família.
Nós não precisamos ser aquele elemento patológico a ponto de ser uma pessoa água. Conta-se que um patinho feio, ele se sentia muito feio entre os irmãos. Muito feio entre os irmãos. Presta bem atenção, isso tem lógica. Até que ele foi crescendo, ele se viu diferente dos outros. Essa historinha é muito conhecida, ele se viu diferente. Vendo-se diferente, ele se viu que ele era um cisne e não um pato. E os patos achavam ele muito bonito e tinham muita inveja do cisne. Bom, mas essa história termina aqui. Mas o que nós temos que concluir é a parte moral disso. Que muitas vezes nós, aqui no campo físico, nós nos iludimos muito com a parte física. Muito. E nós criamos um monte de recursos e critérios para ficar muito bonitinho. Cirurgia aqui, outra lá, bonitinho e tudo mais. Mas quando nós passamos para o mundo espiritual, que nós vamos nos observar, é uma beleza distorcida. É uma beleza que nós esquecemos de cuidar da parte espiritual e não reflete no mundo espiritual a beleza que nós pensamos ter. Logo aquele patinho feio, quando passa para o plano espiritual, se resplandece de luz, de beleza. Por quê? Ele viveu a realidade. Ele viveu a realidade. Aí eu pergunto assim para vocês. Não é que eu pergunto, eu afirmo. Uma escritora norte-americana, Agnes Blythe, disse: não é fácil encontrar a felicidade dentro de nós. Não. Mas é impossível encontrá-la fora de nós. É muito impossível. Agora, cá entre nós, onde estava a beleza de Chico Xavier, fisicamente falando? Onde estava? Onde estava a beleza de Chico Xavier? Onde estava a beleza da Madre Teresa de Calcutá, fisicamente? Onde estava a beleza da irmã Dulce? Normalmente essas pessoas que vêm até nós dando exemplo de bondade, de caridade, não são pessoas bonitas fisicamente, não são pessoas que exacerbadas fisicamente assim, que dão interesse fisicamente assim, uma simbologia, bem dizer, sexual. Não, são pessoas simples, que quando passa para o plano espiritual, é aquela bola de luz. Agora eu pergunto para vocês assim, vocês, nós aqui, será que nós temos condições de fazer um balanço interno e falar assim: eu vou trocar tudo que eu tenho pelo status da Madre Teresa de Calcutá, e ela vem para o meu lugar? Será que nós faríamos isso? Será que nós tínhamos coragem de trocar o nosso carro, o nosso apartamento, o nosso iate, a troco das virtudes que eles conseguiram ter? Será? Eu acho que não. Certa vez um moço rico chegou para Jesus e disse: mestre, o que eu faço para ser salvo? Aí o mestre disse assim, o Rabi de Judá disse assim: olha, é muito fácil, cumpre, executa os 10 mandamentos, viva os 10 mandamentos. Ele disse assim: mas isso eu já faço desde criança. O que eu mais que devo fazer para entrar no reino dos céus? O mestre disse assim: olha, doa uma parte que você tem de bens materiais, venda outra parte e você terá uma fortuna no céu. Ele ficou muito triste, porque ele era muito rico, muito apegado ao dinheiro, muito apegado aos bens materiais.
Ele virou as costas e saiu do mansinho. Aí Jesus, entre os seus apóstolos, disse assim: olha, está vendo? Porque Jesus não disse para ela: venda o que você tem, doa o que você tem, mas se você quiser ser perfeito, venha e depois me siga. Aí é que Jesus faz e diz para os seus apóstolos: é mais fácil, né, um camelo passar para o fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então, minha gente, a espiritualidade tem coisas que a gente desconhece. Se nós estamos vivendo aqui na terra, nós temos que viver como espírito. A matéria é um detalhe, é um mecanismo que nós precisamos aproveitar no máximo para executar o máximo possível, para que possamos, depois do além-túmulo, da alfândega do além, ter recursos do plano espiritual. Mas vamos subir para o quarto andar. O quarto andar, esse quarto andar, ele é possível. Aí nós vamos subir. O quarto andar é a verdade. A verdade. Perguntaram para Jerônimo assim: Jerônimo, o que é a verdade? Ele disse: olha, esse é o problema. Respondi: quantas verdades há no mundo? Cada um tem as suas verdades. E quando nós alcançamos uma verdade, surgem outras. Cada vez, isso é verdade. Olha, cada vez que alguém me disse: antigamente a gente quase de nada sabia, e hoje sabemos que quase tudo nada sabemos. Jerônimo diz isso. Mas Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. E que verdade é que nós vamos conhecer? A verdade está em nós. Conheça a igual. A verdade, a sabedoria divina é tão profunda, tão profunda, tão profunda. Quanto mais nós lemos, mais entendemos que não sabemos de nada. Quanto mais, né? Um dia, a verdade encontrou uma caridade. E a verdade, ela estava muito triste, coitada. Ela estava nua e crua. A verdade estava nua e crua. Então a caridade, por ser ela muito branca, silenciosa, foi perguntar para a verdade: o que está acontecendo? O que está acontecendo, minha vida? Acontece, caridade, que ninguém me aceita. Todo lugar que eu vou, eu sou repudiado. Todo lugar que eu vou, eu sou desprezado. Aí a caridade disse para a verdade que era bem fazejo, né? Aí a verdade perguntou: mas o que eu faço então para ser bem aceito? Aí a caridade disse para a verdade: olha, se veste de amor, se veste de humildade, e você será bem aceito. Porque a verdade, minha gente, a verdade pode nos cegar. Nós vamos compreender que a verdade nós podemos perder amigos, perder a vida, ganhar inimigos e ser, por vezes, abandonado à própria sorte, por causa do quê? Da verdade nua e crua. A verdade tem seu momento. A verdade tem seu momento. Nós não podemos colocar a verdade nua e crua de repente. Precisamos compreender que cada um tem a sua verdade, cada um tem os seus valores. Nós não podemos desconhecer os valores dos outros. Cada um tem a sua vivência. Cada um de nós tem, sei lá, milhares e milhões de anos. Sei lá, podemos falar em anos. Somos seres imortais.
Lembra-se da conversa que Nicodemos teve com Jesus? E Jesus disse assim para Nicodemos: Nicodemos, se eu falo para você as coisas da terra, como eu vou falar das coisas da espiritualidade? E nós vamos dar sequência a essa partezinha aí. E foi um ponto que Jesus teve com Nicodemos, e Jesus comprovando para ele que existe a reencarnação. Mas vamos subir mais um andar. Vamos fazer uma reflexão, subir mais um andar. Esse andar é divino. Esse andar vai mexer com nós também. Mexer com todos nós. Esse andar, a placa vai estar escrito perdão. É o andar do perdão. Andar do perdão, meu gente. Agora façam vocês uma reflexão que nós vamos conversar. É uma das ferramentas principais que abre a porta dos céus para que possamos obter a nossa espiritualidade maior. Sem passar pela porta do perdão, nós nunca vamos encontrar a felicidade plena. Jamais. O esquecimento em nossas vidas hoje, o perdão colocado em movimento, nos dá a saúde espiritual que tanto precisamos. E sabe que nós somos pessoas tão perfeitas ainda, que por vezes nós tentamos enganar Deus através do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos o devedor, ou perdoa as nossas ofensas assim como nós somos perdoados quem nos ofende, e nós passamos reto, e nós oferecemos essa oração a Deus e queremos retorno, como nós não perdoamos ninguém. Isaías claro, um grande pesquisador de enfoque espírita, diz que 90% da humanidade não tem condição de perdoar. Não perdoa ninguém mesmo. Como é que podemos ser felizes? Como é que podemos levar mágoa para o outro lado? E a mágoa é um veneno lento, é uma ferrugem que nos corrói espiritualmente falando, que nos leva para outras vidas com patologias várias, que leva para outras vidas, para encontros vários, para que possamos diminuir os ressentimentos. Jesus disse: reconcilia-te com o seu adversário enquanto estás a caminho. O que quer dizer isso? Enquanto você está encarnado, que você está ao lado dele, você pode falar: ô meu amigo, vem cá, vamos nos desculpar, um abraço, vamos esquecer as nossas discórdias. É isso que nós precisamos fazer, é isso que Jesus queria dizer. Jesus também ainda deu um forte exemplo, dizendo assim: quando você for fazer uma oferenda para a sua divindade, e lembrar que você tem algum adversário, vá antes, reconcilia-te com o teu adversário, depois venha fazer a oferenda. Não que ele estava dizendo assim: faça a oferenda. Era o costume da época, era a cultura da época, que ele não podia jamais tocar nesse ponto, mas ele podia falar da moral, da nova, do Evangelho, a boa nova. Então vamos contar uma historinha. Certo dia, a respeito do perdão, sentado na varanda da sua confortável casa, uma pessoa muito rica estava sentado, talvez pensando na vida ou não. Eis que bate na porta da sua residência ali, né? Poucos metros, um mendigo. Esse mendigo dizia para ele: meu senhor, quero uma ajuda, pode me ajudar? E essa pessoa rica tinha asco contra as pessoas de menor
vamos supor, de carência, né? Ele tinha um asco danado. O que ele fez? Vai embora. E eu, não, meu Senhor, me ajude. Sabe o que ele fez? Ele pegou uma pedra no jardim e jogou no mendigo do portão. Não acertou. O mendigo pegou a pedra e disse assim para o senhorito: olha, um dia eu vou ter a oportunidade de usar essa pedra contra o Senhor. Os anos foram se passando, 20 anos se passou, esse ser começou a ficar pobre, seus negócios até começou a perder na bolsa, perder isso, ficou pobre, ficou sem família, ele só, e mais ninguém. E ele ficava vagando para a rua. Um dia por perto do mercado, sabe, o mercado sempre dá essas coisas ali, né? Perto do mercadão, sempre tem alguma coisa. Eu fico acostumado a andar perto do mercadão, eu vejo muitas coisas, né? Então, perto do mercado, eu não sei que houve um entreveiro lá, ele estava no meio. E ele, como tinha a língua afiada, respondeu alguma coisa, e começaram a ficar contra ele. E quando ele viu, quando ele se notou, aquela multidão de gente contra ele, e ele foi se afastando, até que ele caiu de costas e ele escutava um lá no meio falar assim: vamos apedrejá-lo. E quando ele olha assim, ele vê aquele inimigo tirar do seu bordal, né? Aquela pedra, e levantou a mão assim, ele pegou, fechou os olhos, deitado no chão, e ele só esperava que receber uma pedrada. Só que questão de segundos, que parecia mais um século, ele viu que a pedra não atingia e abriu os olhos. O mendigo disse assim para ele: olha, eu passei esses 20 anos, você não sabe, eu passava em frente da tua casa para ver se eu via você no teu jardim para atingir com uma pedra. Eu passava em frente da tua casa para te esganar, para te matar, mas hoje eu entendi que eu devo te perdoar. Não vou jogar essa pedra em você não, eu te perdoo, eu fico livre, fico mais leve. Ele jogou a pedra no chão e saiu. Minha gente, esse é o perdão. Esse é o perdão que nós devemos usar, porque existe a lei da ação e reação. Quem não perdoa, um dia vai encontrar, né, o oposto. Mas vamos para o outro andar, porque são 7 andares, daqui a pouco nós vamos estar terminando aí, 7 andares. A fé. O outro andar é a fé. Existe a fé que é divina e a fé que é, quer dizer, a fé humana. A fé humana nos dá a condição do quê? A gente tem aquela ansiedade de cuidar das coisas, para cá, para lá, nos dá força de fazer isso, fazer aquilo. Essa é a fé humana. Mas tem a nossa fé divina. E muito entre vocês acham que a fé pode ser diferente. José Soares Cardoso, ele escreveu um poema que se chama A Trajetória da Fé. Eu vou falar desse poema e vocês vão fazer reflexão a cada frase, para que vocês possam entender que cada um é cada um. Cada um é cada um. A trajetória da fé. A fé que Deus nos inspira percorre dentro de nós, na trajetória do Espírito, feita num longo percurso de ocasos e arredores, nos terrenos movediços dos impulsos, das paixões, do rugir das tempestades que desaba furiosa nos mares dos corações. A fé percorre os prados serenos, verdes, fecundos, das ideias luminosas, dos múltiplos passeios através dos astros, através dos mundos, abrindo novas veredas, por entre horizontes vagos ou desolados desertos, sangrando os pés no caminho, julgando um Deus que está longe, tão longe, como se encontra tão perto da nossa alma peregrina, essa alma que tem como herança eterna, preciosa, é a centelha luminosa da
própria essência divina. Nós somos da essência divina. A fé tem várias idades. A fé tem infância, tem adolescência, tem mocidade e tem madureza. E nos seus primeiros alvores é como uma criança. A inocência é a manifestação primeira do instinto de defesa. Mas ela vai se consolidando, adquirindo novos matizes, e assim chega a mocidade, trazendo no seu bojo, com aquela intrepidez e arrojo, os sonhos e as ilusões tão próprios dessa outra idade. No entanto, a fé se agiganta, se engrandece, se reveste de uma nova beleza. Mesmo que as tempestades caiam sobre nossas almas, nessa altura a nossa fé já não tem vacilação, se apoia nos fatos, no bom senso e na razão. E se hospeda enternecida como uma visão luminosa na sombra cariciosa dos ossos dos corações. É uma fé amadurecida no labor do entendimento, uma fé que tem alma, tem vida. É uma fé que fez aliança no fórum da eternidade. Uma se chama esperança e outra se diz caridade. Eu acho que esse poema, se vocês fizerem uma profunda reflexão, vocês vão entender que todos nós temos fé. Só que a nossa fé é um tanto infantil. A nossa fé está muito primária. E olha, todos nós temos fé. Todos nós, se nós formos observar, nós temos nossas fés, e nós, o que precisamos é acreditar no construtor maior. E vamos para o sétimo andar. O sétimo andar é que dá brilho em tudo que nós já comentamos até agora. Tudo. O sétimo andar se chama o andar da humildade. Humildade. Quantos erros, quantos desacertos, quanta falta de sensibilidade nós causamos para os nossos amigos, para a sociedade, pela falta de humildade. Por vezes nós temos o poder na mão, por vezes nós temos a confiança na mão, por vezes nós temos, um padrão social onde nós precisamos empregar na humildade. E a falta de humildade nos dá uma profunda falta de felicidade. Jerônimo Mendonça diz o seguinte, que quando ele tinha seus 16, 17, 18 anos, ele podia andar, ele vinha vindo com um centro espírita, depois de término de uma sessão espírita, e ele parou num bar tomar um leite com chocolate. E naquele bar tinha várias pessoas, eis que chega o carro da polícia. Chegou o carro da polícia, e claro que o policial estava querendo, ver a identidade de cada um, mostrar a identidade, e ele estava sem documento. Ele ficou pensando, meu Deus do céu, e agora? Vou dormir na cadeia, não é possível. Ele estava tão ansioso, que o policial chegou perto dele, sabe como são os policiais, São muito gentis, já enfiou a mão no bolso dele, para ver o que ele tinha no bolso. E ele tira um pequeno livrinho. E quem era aquele livrinho? Preces Espíritas, de Allan Kardec. O policial pegou, pôs o livrinho no bolso dele, pôs a mão no ombro dele e disse assim para ele: olha, meu amigo, você é boa gente, pode ir embora. Pode ir embora. Muitas pessoas por aí, quando nós falamos, eu sou espírita, kardecista, nos dá uma responsabilidade louca hoje em dia. Porque muita gente pensa que kardecistas são pessoas perfeitas, são pessoas a caminho da santidade. E religião não leva ninguém à salvação. Ninguém está salvo por ter religião. Mas tem muitos que falam: nossa, você é espírita fazendo isso? Você é espírita, nos julgam.
através de pequenos atos negativos. Por que eu fiz isso se você é espírita? Se já pensaram todos vocês, se vocês têm noção espírita, se seguisse realmente a filosofia espírita, como nós seríamos muito felizes? Seríamos muito felizes se fosse realmente de acordo com o que as pessoas veem. Porque nós vestimos uma carapuça para vir ao centro espírita, muito bonita, chega no centro espírita com a cara de bonzinho, né? Emprestativo. Em cada lugar que nós vamos, emprestamos uma personalidade dentro do centro espírita. Bom, então vamos lá. Fraternidade, que é o primeiro andar, sem humildade não é fraternidade. Segundo andar, compaixão sem humildade é pura arrogância. Desprendimento, que é o terceiro andar, sem humildade é vaidade. Desprendimento é quando você vai dar alguma coisa que você dá e que a pessoa percebe que você está dando, sabe, uma certa má vontade. A verdade sem humildade é prepotência. O perdão sem a humildade é humilhação. A fé sem a humildade é fanatismo. É o que nós estamos falando agora das pessoas. A humildade é a humildade em qualquer lugar. A humildade nivela todas as pessoas. Todas as pessoas. Pode ser o grau que for que ela tiver dentro da sociedade. Ela sendo humilde, ela é muito bem recebida. Agora me surgiu um negócio assim. Já pensaram vocês, quando Jesus foi crucificado, ele com aquela, sabe, realeza espiritual, aquela realeza que ele tinha espiritual, o poder que ele tinha, ele sendo crucificado, ele poderia levitar na cruz, e poderia sair e deixar todas as pessoas de boca aberta. Ele poderia fazer isso. Todo mundo, até hoje ninguém achou Jesus. Jesus nasceu numa manjedoura, no ventre de Maria, uma mulher simples, e foi crucificado. Ele poderia deixar na história o maior acontecimento do planeta, mas poderíamos dizer, faz 2000 anos que nós estamos estudando Jesus e ainda não entendemos a boa nova que ele quis trazer na terra. Olha, minha gente, eu tenho a opção de fazer os meus limites, os meus conhecimentos, e que a paz de Jesus esteja com todos vocês e que possamos fazer uma reflexão de hoje em diante através dessa pequena palestra que nós tivemos. Obrigado a todos.